Estamos de volta aqui através da Fé Perfeita, apresentando o programa Fé Perfeita. Nós estamos no ar 24 horas através do site www.feperfeita.org.br e também através desta emissora amiga que nesta hora propõe levar o Evangelho à sua casa, ao seu estabelecimento, sabendo que a palavra de Deus sempre foi e sempre será uma bênção para aqueles que a recebem. Aqui conosco, no nosso programa, a presença do nosso amado irmão e amigo, Dr. Marcos Silva, que é médico, cirurgião plástico, também militar, tenente-coronel do Exército. Nós vamos tomar a escritura de Apocalipse, capítulo 7, e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas testas os servos do nosso Deus. Irmão Marcos, nós conhecemos a triste história, porque para mim triste, porque é o quadro, para mim, mais triste da Bíblia. A triste história da rejeição dos judeus ao Messias. Esta triste porque, na verdade, aquilo é uma coisa programada. Deus, na sua infinita graça, cegou os judeus para dar visão aos gentios, não é? Então, esse é um quadro triste, você imaginar que Deus tirasse os olhos dos seus próprios filhos para dar para quem não era filho. É um quadro que só o amor de Deus poderia fazer isso mesmo. Na verdade, dentro do plano da eleição, todos nós sabemos que o compromisso de Deus é com os judeus. Então, e com a rejeição dos judeus, houve um pedido, não é? Um pedido que o sangue deste justo recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, logo em seguida, há alguns anos, como que 30 e poucos anos posterior a esta declaração, aconteceu uma guerra. Uma guerra praticada pelos romanos através de Tito, que sitia Jerusalém, e os judeus estão famintos durante aquele período, até que eles entram e faz aquela destruição, e eles são espalhados pelos 4 cantos da terra. Na verdade, nós sabemos que haverá um selamento, um chamamento de 144 mil, como está aqui no livro de Apocalipse. Agora, desde aquele período para cá, houve muitas coisas que marcaram a vida da história da Igreja de Jesus Cristo, não é? Por exemplo, o senhor se lembra de alguma coisa sobre as guerras e os concílios e como ocorreram as cruzadas? O que o senhor poderia falar sobre isso para nós introduzirmos esse assunto aqui às 2 grandes guerras que já aconteceram? Na verdade, pastor, depois que Jesus Cristo foi crucificado lá no Monte Caveira, o Gólgota, lá em Jerusalém, fora da cidade, quem dominava o mundo naquela época era o Império Romano. Roma dominava. E depois de Cristo, como o senhor falou, 30 e poucos anos depois, houve uma rebelião dos judeus contra Roma. E Jerusalém foi reconquistada e os judeus tomaram conta de Jerusalém, a cidade santa para eles. E Tito, em 70, invadiu Jerusalém e expulsou os judeus. Os judeus foram dissipados aí na diáspora por todo o mundo, e muitos deles ficaram na Europa. Daí porque hoje a gente vê a educação do povo judeu, a educação melhorada,
porque Primeiro mundo, né? viver na Europa, na verdade. Primeiro mundo, entre aspas, porque é primeiro mundo com prostituição, com bêbados, com homossexualismo. A gente fala do primeiro mundo da educação, do respeito ao cidadão. Eles são assim. Você pode observar isso lá pela limpeza da cidade, a disciplina, não haver ladrão entre judeus, né? Se tem ladrão em Israel, a gente vê, às vezes, a maioria deles é árabe, entendeu? O judeu não tem esse tipo de procedimento. Então, o que aconteceu depois que Roma reconquistou Jerusalém, e o problema todinho disso lá contra Roma era o Ave César e Ave Jesus Cristo, no caso, Ave Yehoshua, que é o nome judeu de Jesus Cristo, né? E eles prendiam os judeus e judiavam. Então, a igreja com Constantino foi crescendo e ela passou de ser perseguida a ser perseguidora. Ela deixou de ser pobre para ser muito rica, entendeu? E deixou de ser uma igreja clandestina para ser oficial. Deixou de ser pura também, porque aí ela se deitou... Ela se sujou, né? Ela começou a entrar as coisas do mundo dentro, como a gente vê hoje nos lugares, as pessoas comprando títulos, comprando posições dentro das igrejas. Literalmente isso acontece, como também porque às vezes o status de uma pessoa dentro da igreja faz com que ela seja levada a posto que ela, na verdade, não foi chamada para aquilo. Verdade. Hoje a gente vê mulheres em púlpito, mulheres em outros lugares que não foi chamado para estar vivendo, e homens também em posições que não foram chamados para isso. Verdade. Essa, infelizmente, foi o que nós herdamos, né? Nós, como brasileiros, herdamos nossa família, porque todos nós nascemos num país do Ocidente que o cristianismo de Roma nos catequizou. Nós somos catequizados dessa forma, como eles também foram aqui. Então, isso tudo reflete no estado atual que nós vivemos. E a igreja, ela, através dos cruzados e também dos cavaleiros templários, levou o terror ao mundo. Tanto que eu digo às pessoas que em Israel, o judeu não gosta que se fale de cristão. Eu sou cristão. Por um simples motivo, porque cristão lembra a eles tortura e morte. O cristianismo, com os cavaleiros templários e com os cruzados, mataram muitos judeus, em nome de Deus, em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja matou muito judeu, matou muito muçulmano do Islã, entendeu? Então, por isso eles odeiam esse nome cristão. Eu ouvi isso da boca de um judeu messiânico, lá no kibbutz, em 2008. Ele nos disse isso lá. Nós somos, na verdade, messiânicos. Eles são judeus messiânicos. Eles falam judeus messiânicos porque é do Yehoshua, o Hamashia, que é o judeu Messias, que eles consideram como Messias. A maioria dos judeus estão cegos, não o reconheceram, não receberam como Deus, como o Senhor da vida deles, porque Jesus, ele não nasceu búlgaro, ele não nasceu americano do norte, ele nasceu judeu. Deus escolheu para ser o povo dele, ele nasceu lá no meio desse povo, veio para os que eram seus, eles não reconheceram, porque no propósito de Deus, pela sua misericórdia e compaixão com o resto da humanidade, ele tinha o propósito de dispensar a sua graça aos gentios, que é o demais povos. Por isso que hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui hoje falando desse amor, falando desse Deus misericordioso, desse Deus de amor, Deus que salva, cura e liberta. Muito bem. Mas então aí houve este derrame, né, de sangue, com uma desculpa, né, os cruzados que estavam guardando o Santo Sepulcro, né, e na verdade havia sempre um interesse espúrio por trás destas coisas. A igreja caminhou. Agora, como nós estamos focando aqui que o alvo de Deus fez com que os judeus estivessem cegos, deu aos gentios a oportunidade de ver, aconteceu um monte de coisas aqui, tanto do lado dos judeus, eles foram espalhados, e aí então nós vemos que no século XX inicia-se uma etapa, me parece que de finalização, porque é até bastante interessante esses dados, esses números. Nós olhamos na Bíblia que houve um período de tempo de aproximadamente de 2000 anos de Adão até Noé, houve um tempo de aproximado 2000 anos de Noé até Cristo, e nós estamos agora margeando também 2000 anos de história de Cristo até o tempo em que nós estamos vivendo, né? Se tomarmos aí cronologicamente, nós vamos ver que Cristo nasceu, segundo a cronologia, no ano 4 do DC, né?
E aí temos, então, aproximadamente quase 2000 anos que ele foi ao Calvário e fez a intervenção pela humanidade, né? Derramou o seu sangue para pagar nossos pecados. Então, quando a gente inicia o século XX é marcado logo nos seus primeiros anos, 1914, pela Primeira Grande Guerra Mundial, que traz, não é, segundo os dados aqui, aproximadamente uma mortandade de 65 milhões de pessoas. Aqui falam entre 15 a 65 milhões de pessoas. Não tem dados de números exatos, mas de uma aproximação de quase 65 mil pessoas. Isso no ano... Milhões. 65 milhões. Isto no ano de 1914 a 1918. A força central da Primeira Guerra era a Alemanha, a Austrália, Hungria, o Império, né, o Império Otomano e a Bulgária. A Bulgária, exatamente. Isso aí. São esses faziam. Do outro lado estava a França, a Grã-Bretanha, a Rússia, os Estados Unidos, a Itália, o Japão, enfim. E até o Brasil passou lá pelas praias lá, não é? Fez uma... Ficou aqui no sobreaviso, né? No sobreaviso. Então, você tem aqui isso aqui. Este fato, ele é um fato profético, porque Apocalipse 7 retrata este fato da Primeira Guerra. É bastante interessante, para quem não conhece as Escrituras, assim, a maneira como Deus age. Você vê aqui que 4 anjos saem para destruir, um 5º anjo interpõe. Intercede e diz, não faça. É interessante, por que estes anjos saíram? Então, o profeta William Branham disse que esta escritura de Apocalipse capítulo 7, ela era para ter se cumprido aqui, nesta grande Primeira Guerra Mundial. Porém, a gente vê que neste período, como a Bíblia é muito bonita nesses fatos, a gente vê que faltava ainda a ser assinalado os 144 mil e que isto não era tempo para aquilo. Por isso aquele 5º anjo vem e diz, não faça agora, não é tempo. Aí nós vamos ver que terminou a Primeira Grande Guerra Mundial, que a história diz que não houve quem, nenhum historiador sabe explicar por que a Primeira Guerra Mundial terminou. Porque foi misteriosamente, um parou de atirar, o outro parou de fazer, terminou, dominaram e acabou-se a Primeira Guerra. Era uma intervenção sobrenatural de Deus, que era este 5º anjo que disse, não é hora de terminar. Só aqui 65 milhões de pessoas foram dizimadas. Então, segue-se o curso da história e em 1939 nós temos o início da Segunda Guerra Mundial, para terminar em 45, e em 7 de maio de 46, numa madrugada, irmão Marcos, o anjo do Senhor apareceu visivelmente ao profeta William Branham, visivelmente, pela primeira vez, e disse a ele que naquela noite Israel se reconstituiu como nação, diante de Deus. 2 anos mais tarde, as Nações Unidas atestaram Israel como uma nação. Mas profeticamente foi 1946. E outro fato é que o anjo do Senhor disse que naquela noite acontecia 2 coisas. Israel se reconstituía como nação e que haveria uma mensagem que varreria o mundo, preparando um povo para o arrebatamento. Isto, quando você olha na Bíblia, no livro de Ruth, você tem esse quadro. Porque a Noemi, representando os judeus ortodoxos, aqueles que haviam abandonado a terra por uma circunstância, vão voltar para a terra, vão peregrinar na terra. E a Ruth vai se casar, a gentia vai se casar com Boaz. Então, você vê que o interesse era devolver a terra para os judeus e, no outro lado, preparar uma noiva para o arrebatamento. Esta foi a mensagem do anjo em 1946. Em 1948, 1948, tivemos Israel estabelecido como nação. Na Segunda Guerra Mundial,
Estima-se entre 40 a 72 milhões de pessoas morreram. Mas também não podia se terminar tudo ali, porque faltava ser assinalado os 144 mil judeus. Nós temos hoje em Israel vivendo cerca de 7 milhões de judeus. 7 milhões de judeus. Em Israel. Né? Para ser feita uma seleção. Para ser feita uma seleção. Sem dúvida, você vê profeticamente o desenrolar dos fatos que a gente assiste nos telejornais e lê nos jornais, a história secular que está sendo desenrolada nos nossos dias. Você vê o fato a queda do comunismo no mundo. Como é que aconteceu o comunismo no mundo? Depois você viu surgir o nazismo, o fascismo, e depois veio o comunismo. Os 3 grandes ismos tomaram conta da história. O fascismo e o nazismo foram absorvidos pelo comunismo. E o comunismo prevaleceu basicamente até nos nossos dias, há poucos anos atrás. Nós vimos isso aí tão forte, tão ascendente no mundo, mas inesperadamente a Igreja Católica elege um Papa da Polônia, que se tornou um ícone de referência da Igreja, não é? E esse Papa apoia um sindicalista lá na Polônia, elege como presidente. O comunismo cai na Polônia, na Romênia, na Tchecoslováquia, daqui um pouco o Muro de Berlim, e a maior de todas, que era a União Soviética, se desfacela. E aí nós temos o quê? Mas por quê? Qual era o propósito daquilo tudo? O senhor falou uma coisa que eu estou me retratando a isso para poder chegar nesse ponto. Tinha cerca de 200 milhões de judeus, ou 200 mil judeus, que estavam presos na Rússia, sem poder voltar para Israel, por causa do sistema comunista. E Deus deu essa volta todinha para liberar o povo. Para liberar o povo para voltar para Israel. Deus ama aquela terra, não é? É a terra dele. Ele escolheu Sião para ser a morada dele. Está na Bíblia. Deus ama aquilo. Deus ama Jerusalém. Jerusalém foi destruída 17 vezes. E reconstruída 17 vezes. E foi escolhida. Por que Deus escolheu? Até a nova cidade colocou o nome Nova Jerusalém, né? Deus ama aquilo ali, né? Com certeza, pastor. O senhor Com também certeza. gosta daquilo lá? Bom. Como eu falei, eu tenho um sonho e vai se concretizar, porque isso não nasceu do meu coração, nasceu do coração de Deus, eu tenho certeza. Cada vez que eu vou a Israel, essa é a 4ª vez que eu estou indo lá, seguidamente, e cada dia que eu vou, a vontade é ficar lá. Entendeu? E a intenção é morar em Jerusalém. Eu vou morar lá 1000 anos. Mas você não me lembra, eu vou antes do milênio. Eu quero ir antes do milênio. Bom, mas vamos voltar aqui no nosso assunto, então. Deus fez esta volta toda, derrubou o comunismo, liberou o povo, e o senhor acredita que esses outros judeus que estão esparramados no mundo ainda voltam para lá? Com certeza. E aqui, pastor, eu queria abrir um parênteses, o senhor falou aí que Deus deu essa volta toda, que acabou com os ismos do mundo, os comunismos, os fascismos, o nazismo, e derrubou o muro. E esse muro derrubado em Berlim, né? Outro muro foi erguido, que é a razão, motivo, o fulcro para a guerra final. O Muro de Belém hoje para muita gente que não conhece Israel, não conhece o judeu, julga o Muro de Israel, o Muro de Belém uma vergonha, uma afronta, num mundo tão globalizado, de pessoas civilizadas, se coloca um muro segregando pessoas ali na Palestina. Aquilo ali é o estopim para o final dos tempos. Sem dúvida. Nós estivemos lá agora em Israel, o senhor viu o Benjamin Netanyahu, pegou um avião e foi direto à Casa Branca falar com Obama. Obama é o presidente americano que está dando sinais, porque está na palavra de Deus, né? Para cumprir, se voltará contra Israel. Israel tem um apoio irrestrito da América há muito tempo. É um dos motivos que os orientais, no caso os islâmicos, o Hamas, o Hezbollah, todos esses radicais xiitas, radicais árabes têm contra a América, porque ele apoia Israel. Mas Obama já deu sinais que vai deixar isso para trás. E o Netanyahu esteve lá agora para avisar para ele, porque agora em setembro vai ter uma votação na ONU
para a criação do Estado da Palestina. Israel deu o recado que ele não vai aceitar isso. Então, certamente, esse muro que levantado será o motivo que o mundo vai se reunir contra Israel na Batalha do Armagedon. Então, o senhor vê agora, porque nós estamos falando aí sobre esses 2000 anos de Noé até Cristo, de 2000 anos de Adão até Noé e 2000 anos de Cristo até nós, o senhor vê um funil aí, está afunilando, o tempo está acabando. Como é que é? O senhor acha que há uma longa perspectiva de história mundial ou nós estamos vivendo realmente os últimos dias? As escrituras, elas são claras e os fatos evidentes são claros sobre isso aí. Nós estamos escrevendo um livro chamado Retratos do Armagedon. Retratos, porque nós estamos retratando de forma material os fatos que apontam para o final dos tempos. Eu acredito piamente que Israel é o estupim para a Terceira Guerra Mundial. Não tem como, sabe? Aliás, a Bíblia, é claro, quando você fala sobre Armagedon, fala sobre o Vale do Megido ali, você pensa numa batalha mundial hoje dentro de um espaço tão pequeno. Mas não é, como o senhor disse, não é uma questão de que seja o espaço físico, é a concentração mundial contra Israel que vai chamar a atenção para que apareça a grande intervenção de Deus, porque quando as nações se juntarem, como disse o profeta Zacarias, então ele aparece, faz a intervenção de Apocalipse capítulo 19. Que recado o senhor daria, que conselho, que palavra o senhor teria para as pessoas que estão nos assistindo com relação a estes fatos, que as pessoas não estão vendo, elas estão cegas também, porque da mesma maneira que os judeus foram cegados para não ver a Cristo, a profecia de Apocalipse capítulo 3, verso 14 a seguir, diz que a era de Laodiceia seria cega. Não é? O tempo que nós vivemos é um tempo de mornidão e de cegueira. Essa é a unção da era. Não é? E as pessoas não podem ver, eles leem jornal, eles assistem televisão, mas não podem ligar os fatos, uma coisa com a outra, por causa dos olhos que estão fechados. Então, mas que para essas pessoas que estão nos assistindo aqui, nós estamos orando para que Deus abra os olhos do entendimento dessas pessoas, porque Satanás cega, mas Deus abre. Que palavra, que conselho o senhor daria a essas pessoas? Qual é a palavra que o senhor teria para essas pessoas que nos assistem agora, nesses momentos finais do programa? Queria dizer ao telespectador desse programa da Fé Perfeita, que está nos ouvindo, lembrar a todos que a misericórdia de Deus deve ser renova a cada manhã. Ele disse que a compaixão dele, a misericórdia dele dá a quem ele achar que deve dar, e que nunca é tarde para você se arrepender. Ainda há tempo, a porta não se fechou, você tem chance, qualquer um. A sua situação, por pior que seja, diante de Deus, por mais sujo que você esteja diante de Deus, que você se considera assim, saiba que Ele é capaz de tornar você mais limpo, mais alvo do que a neve. Essa é a mensagem que eu tenho a dizer a vocês. Nós, como pregadores da palavra, o pastor está aqui com essa finalidade de cumprir a palavra de Jesus Cristo em Mateus 28 e de pregar o Evangelho a toda a criatura. Nós não temos a pretensão de salvar o mundo, nem eu nem o pastor, porque quem salva é Deus, por Jesus Cristo. Mas que você possa colocar no seu coração que as suas misericórdias estão à sua disposição e a sua compaixão também. Deus nos abençoe, todos ricamente, no nome de Jesus Cristo. Pois é, nós vimos o irmão Marcos falando sobre esses sinais, e eu quero dizer ao amigo telespectador que diante das profecias da Bíblia, o último profeta das Escrituras no Velho Testamento é Malaquias. No capítulo 4 ele diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias viria. Deus mandou um profeta. Para mim, este é o sinal mais evidente do tempo em que nós vivemos. Por quê? Porque seria a época em que surgiriam muitos falsos profetas. Ou seja, você só pode reconhecer um falso se houver um verdadeiro. Você nunca saberia que uma nota de R$100 é falsa se o Banco Central não houvesse expedido uma verdadeira. Então, a maneira como conhecer
o tempo, olhe o relógio. Israel é o relógio de Deus para o momento. A história que você está vendo desenrolar no seu dia a dia, que se passa nos telejornais, é a história em que está em algum lugar inserido nas Escrituras que isto deveria estar acontecendo na finalização da história da humanidade. O momento é este. Deus nos dá sinais indicativos de que estamos vivendo neste momento e este é um sinal para que você desperte. Deus nunca muda em sua maneira de atuar. Antes da primeira vinda de Cristo, ele enviou um profeta. Antes da segunda vinda de Cristo, haveria um profeta. Como houve falsos profetas, há também um verdadeiro profeta. Houve um verdadeiro profeta e há. E, sobretudo, amigo, é hora de arrumar as malas. É hora de aprontar a casa, porque, na verdade, se você já alguma vez ouviu dizer, se não ouviu, ouça, o tempo acabou. É verdade. Mas estamos aqui chamando você para voltar para a Bíblia, para a palavra, porque ela é a verdade infalível. Infelizmente, meu tempo acabou, mas no nosso próximo programa nós continuamos falando um pouco mais com você de coração para coração sobre a palavra de Deus. Vamos orar. Eu estou muito agradecido pela sua participação aqui no programa, irmão Marcos. Eu agradeço, senhor pastor, a oportunidade também de poder ministrar as pessoas aqui que nós temos recebido do Senhor. Amém. Senhor, nós agradecemos por estes momentos e entregamos em Tuas mãos aqueles que estão do outro lado nos assistindo e pedimos que o Senhor os abençoe com a bênção maior que é a salvação, a libertação, a cura, a proteção, o livramento. Ajuda este povo. Eu os recomendo em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Mais uma vez, chegamos ao final deste programa e nós deixamos aqui o nosso contato para que você possa receber em sua casa, em sua residência, gratuitamente, CDs, DVDs e literaturas que nós enviamos para a sua residência. Você pode mandar um e-mail para feperfeita@gmail.com ou nos escrever para a Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba, ou até nos telefonar através dos telefones 83-3222-7360 ou 83-3222-4171. Acesse o nosso site www.feperfeita.org.br e você pode assistir os nossos cultos terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã. Acompanhe a programação 24 horas no ar através da TV Fé Perfeita. Acesse www.feperfeita.org.br. O Senhor Jesus Cristo te abençoe.